Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas e hoje eu falarei do cipionato de testosterona ou simplesmente Deposteron. Só para constar, eu faço uso dessa droga, então nesse vídeo, além de informações técnicas, eu vou trazer para vocês também algumas informações da minha experiência, beleza? Então pegue um caderno, uma caneta, porque tem muitas informações para vocês anotarem, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o nome. Por que cipionato de testosterona? É simples, se você pegar a molécula, você vai perceber que tem a molécula de testosterona e nessa molécula de testo você vai perceber que existe uma cauda nela. E nessa cauda você vai perceber que tem uma molécula de éster e nesse éster você vai perceber que tem uma ramificação de hidrocarbonetos, certo? Então esse conjunto do éster com os hidrocarbonetos nós damos o nome de cipionato, por isso cipionato de testosterona. Mas por que que a testosterona precisa dessa cauda, dessa ramificação? É muito simples. A testosterona em si, ela tem uma meia-vida muito curta. Ela tem uma meia-vida de mais ou menos 5 a 6 horas. Isso acaba impossibilitando, por exemplo, fazer drogas injetáveis. Não por ser impossível, mas por ser inviável. Porque já pensou, você vai usar uma testosterona, você tem que ficar fazendo aplicações de 3 a 4 vezes no dia. Então acaba sendo uma coisa muito inviável, certo? Já quando você coloca essa ramificação, você prolonga a meia-vida da testosterona. A meia-vida do cipionato de testosterona é de mais ou menos de 6 a 7 dias. Então você percebe que já aumentou bem o tempo de meia-vida. Mas qual é a vantagem de você ter uma droga injetável? Quando você tem uma droga injetável, você acaba aproveitando melhor a droga. Porque uma testosterona oral, quando ela passa pelo seu organismo, o seu corpo acaba eliminando praticamente 50% da droga, ou até mais. E também uma droga oral acaba sobrecarregando o seu fígado. Então você está prejudicando o seu corpo e não está usando nem metade da droga, certo? E quando você tem uma droga injetável, como o cipionato de testosterona, é muito diferente. A droga injetável, ela é aproveitada quase 100% pelo seu corpo. E como ela não passa diretamente pelo fígado, ela acaba sendo muito pouco hepatotóxica. Então, testosterona injetável acaba sendo muito menos prejudicial para o seu fígado. A Deposteron é uma droga muito utilizada por médicos para repor testosterona em pessoas que têm uma baixa produção de testo natural, certo? É a famosa TRT, que é uma reposição hormonal. Geralmente os médicos fazem uso de 200 mg a cada 2 ou 3 semanas, certo? E só que isso varia de pessoa para pessoa e quem vai definir isso é o médico, beleza? Já doses para você ter efeitos anabólicos tem que ser no mínimo acima de 200 mg, geralmente 250 mg, beleza? Então a partir de 250 mg nós já podemos classificar como uma dosagem suprafisiológica, então uma dosagem anabólica. Geralmente quem faz uso de cipionato de testo para efeitos estéticos faz uso semanal, então vamos supor que você está usando 250 mg, então toda semana você vai aplicar 250 mg. Um ciclo com cipionato de testosterona dura em média de 2 a 3 meses. A aplicação da Deposteron ela é feita de forma intramuscular, ou seja, você vai aplicar no músculo. Só que toma muito cuidado que você não pode aplicar em qualquer lugar. Existem algumas partes do corpo que são mais indicadas para você fazer essa aplicação. E essas partes são o posterior da coxa e o glúteo. Agora, por experiência própria, quando você faz a aplicação, geralmente no momento da aplicação não dói. Só que passado 2 a 3 horas depois da aplicação, geralmente você começa a perceber um relevo no local de aplicação e você começa a sentir um incômodo. E esse incômodo vai crescendo e começa a doer. E essa dor acaba demorando bastante tempo para passar. No meu caso, essa dor acaba durando 2 ou 3 dias, certo? Então eu fico 2 ou 3 dias mancando, porque acaba doendo bastante. Só que depois acaba passando e fica tranquilo. Sobre benefícios, são aqueles benefícios clássicos da testosterona, certo? Aumento de força, aumento de massa muscular, aumento de performance, aumento da libido. Então você experimenta todos esses benefícios. Só que, obviamente, é uma droga que tem colaterais. A níveis suprafisiológicos, é uma droga que contém bastante colaterais. Por exemplo, a testosterona acaba sendo convertida em outras coisas no nosso corpo, como por exemplo em estradiol. O estradiol é um hormônio que acaba fazendo você aromatizar. Então, quando você aromatiza, você tem retenção hídrica, aumento de gordura
e também pode ter ginecomastia, beleza? Então, quanto maior for a dosagem de testosterona, maior também será a conversão em estradiol. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. E outra coisa também que ele se converte é em DHT, certo? Que é a dihidrotestosterona. E quando ele se converte em DHT, você pode ter problemas na próstata, como hipertrofia da próstata, e pode também ter queda de cabelo, beleza? E outra coisa também que é bastante acentuada fazendo uso de qualquer testosterona é a redução do eixo HPT, certo? Basicamente, a sua produção de testosterona natural ela é zerada. Então que isso fique bem claro. Quando você está tomando testosterona, a sua testo natural ela é zerada. Isso acontece por causa dos seus hormônios LH e FSH, que é o hormônio luteizante e hormônio folículo estimulante. E aqui em cima também tem uma glândula que é a hipófise, certo? E essa hipófise acaba fazendo o controle de testo no seu corpo. De grosso modo, beleza? Então, falando a grosso modo, basicamente ela percebe se o nível de testo no seu corpo está alto ou está baixo. Se estiver baixo, ela manda um sinal para o LH, que o LH vai mandar o seu eixo produzir mais testosterona, certo? E quando o nível está alto, ela fala para o LH interromper a produção de testo, porque o nível de testo já está no ponto, digamos assim. E quando você está fazendo uso de esteroides anabolizantes de testosterona, e o que vai acontecer é que o seu nível de testosterona vai estar sempre alto. Então a sua hipófise ela sempre vai verificar que o nível de testo está alto. Então se o seu nível de testo está alto, não tem por que o LH mandar o seu eixo produzir mais testosterona. Então é por causa disso que a sua testo natural ela é zerada. Uma coisa que deve ser levada em consideração na hora de usar Deposteron ou qualquer outra testosterona é a miligramagem que você vai utilizar, a quantidade que você vai utilizar. Existem pessoas que fazem uso de 250 miligramas, 300, 400, 500, 600 ou até 1 grama de Deposteron por semana. Isso vai depender muito da quantidade de massa muscular que você tem. Não é raro pessoas que têm pouca massa muscular, que não tem uma estrutura muscular formada, fazerem uso de testosterona. Quando você faz uso de testosterona, a testosterona ela não se liga apenas nos receptores dos seus músculos, ela se liga em vários outros receptores do seu corpo. Quanto menor for a sua massa muscular, menos receptores você vai ter. Então, dependendo da quantidade de testo que você toma, essa testosterona vai se ligar nos receptores da sua massa muscular. Porém, como você tem pouca massa muscular, vai sobrar muita testosterona livre no seu corpo. Essa testo vai se ligar em vários outros receptores do seu corpo, causando muito mais colaterais. Então é muito importante antes de você fazer uso de qualquer droga, você tenha uma estrutura muscular já formada, beleza? E também tome bastante cuidado com as quantidades que você vai tomar, porque quanto maior for a quantidade que você vai tomar, maiores são os colaterais também. Geralmente pessoas que fazem uso de mais de 500 miligramas são profissionais, pessoas que já têm uma estrutura muscular bem formada, densa, grande, entendeu? Então essas pessoas acabam fazendo uso de 700, 800, até 1 grama de Deposteron por semana, beleza? E obviamente no ciclo de Deposteron você precisa fazer TPC, porque como eu disse, a sua produção de testosterona ela vai ser zerada. Então é muito importante você fazer uma TPC, porque a TPC vai ajudar com que seu corpo volte a produzir testosterona um pouco mais rápido. Porque se você não fizer uma TPC após o ciclo, com certeza o seu corpo vai voltar a produzir testosterona naturalmente. Porém, esse tempo vai ser muito grande. Por exemplo, dependendo da quantidade que você utilizou e o tempo que você utilizou, pode ser que a sua produção natural de testo demore meses ou até anos para voltar a produzir naturalmente. Então a TPC ela vai acelerar esse processo, beleza? Ela vai te ajudar a voltar a produzir mais rapidamente, para que você não sinta tanto os efeitos rebotes da falta de testo no seu corpo. Porque quando falta testosterona no seu corpo, lembra que eu te falei que o estradiol vai estar lá em cima? Então, sem testo e com o estradiol lá em cima, você vai ter uma perda de massa muscular muito grande e você vai engordar e ginecomastia e os caralho 4, beleza? Então tome bastante cuidado. Pessoal, era essa a informação que eu queria trazer para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se realmente gostaram, deixe seu curtir, porque isso ajuda muito o canal. Se não é inscrito, cara, se inscreve para fortalecer o canal, beleza?
Muito obrigado e até a próxima.